O milionário mexicano chegou à confraternização anual da própria empresa, acreditando que teria uma noite tranquila. Mas algo estava errado. Ninguém o reconhecia. Os convidados desviavam o olhar, cochichavam e o ignoravam como se fosse apenas mais um funcionário comum. Foi então que uma jovem garçonete se aproximou, a única a tratá-lo com respeito. Este gesto simples mudaria para sempre o destino dos dois. E você, de onde está assistindo este vídeo? Comenta aí embaixo sua cidade. Deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história como essa. Alejandro Ramírez ajustou a gravata simples enquanto observava o salão resplandecente do Hotel Majestic. A festa de confraternização anual da Grupo Ramírez Investimentos estava em pleno vapor, com executivos em trajes impecáveis circulando entre taças de champanhe e risos calculados. Aos 52 anos, o milionário mexicano havia decidido fazer algo diferente esta noite. Comparecer sem anúncio prévio, vestindo um terno modesto que não denunciava sua fortuna de bilhões. Apenas por uma noite, pensou, quero ver como é ser tratado pela pessoa que sou, não pelo dinheiro que tenho. Alejandro pegou uma taça de champanhe da bandeja de um garçom que passou apressado sem sequer olhá-lo nos olhos. Observou Carlos Mendonça, seu diretor financeiro, cercado por um grupo de executivos que pendiam de cada palavra como se ouro derramasse de seus lábios. Aproximou-se discretamente do círculo, esperando uma oportunidade para se juntar à conversa. O próprio Ramírez não faz ideia do potencial que temos para expandir no mercado asiático, dizia Carlos com confiança excessiva. Ele está preso ao modelo antigo, entende? Precisa de sangue novo, ideias novas. Alejandro sentiu um nó formar-se no estômago. Ficou parado ali, invisível, enquanto seu próprio nome era usado como exemplo de obsolescência. Tentou se manifestar, mas um executivo jovem simplesmente deu um passo para o lado, fechando o círculo e excluindo-o completamente. Foi quando sentiu um leve toque em seu ombro. "O senhor precisa de alguma coisa?" perguntou uma voz suave. Alejandro virou-se e encontrou o olhar atento de uma garçonete jovem, de traços indígenas marcantes e postura digna, apesar do uniforme simples. O crachá identificava Camila Ortiz. "Gracias, estou bem", respondeu ele, deslizando automaticamente para seu espanhol nativo. Os olhos dela se iluminaram ao reconhecer o idioma. "Se necessita algo, estou aqui para ajudar, senhor." Aquela simples frase, dita com um genuíno respeito, criou uma bolha de conforto em meio ao oceano de indiferença. Alejandro sorriu, pela primeira vez naquela noite. "Na verdade", disse ele em português, "estou me sentindo um pouco perdido aqui." "É sua primeira vez na empresa?" perguntou Camila, curiosa. Alejandro não conseguiu conter uma risada amarga. "Você poderia dizer que estou aqui desde o começo." Nesse momento, Ricardo Vasconcelos, o ambicioso diretor de marketing, recém-contratado, passou esbarrando em Alejandro, derramando champanhe em seu terno. Sem sequer pedir desculpas, Ricardo continuou andando enquanto dizia em voz alta para seu acompanhante: "Eles realmente estão contratando qualquer um para o serviço deste ano." O rosto de Camila enrubesceu de indignação, mas antes que pudesse dizer algo, Fernanda Lima, a assistente pessoal de Alejandro, entrou correndo no salão. Seus olhos varreram a multidão freneticamente até pousar sobre ele. A expressão dela transformou-se instantaneamente em alívio. "Sr. Ramírez, graças a Deus o encontrei. Temos uma situação urgente que requer sua atenção." O salão inteiro pareceu congelar. Todas as cabeças viraram em direção a Alejandro, olhos arregalados fixos no homem invisível, que agora era revelado como o dono de tudo. 25 anos antes, Alejandro era apenas um jovem empresário com um sonho ambicioso e $300 no bolso. Sentado na sala de espera desgastada do Banco Nacional, ele aguardava sua quarta tentativa de conseguir um empréstimo para iniciar sua pequena consultoria de investimentos. "Sr. Ramírez", chamou a secretária, conduzindo-o até a sala do gerente. Eduardo Pinheiro mal levantou os olhos dos papéis quando Alejandro entrou. "Lamento, mas revisei sua proposta novamente e continua inviável. Sem garantias ou histórico significativo, é impossível aprovar esse valor." Alejandro respirou fundo, sentindo o familiar gosto amargo da rejeição. "Senhor Pinheiro,
Sei que pareço um risco, mas em 5 anos prometo que este banco vai lamentar ter perdido a oportunidade de fazer parte do começo da minha história. O gerente finalmente ergueu o olhar, um leve sorriso condescendente nos lábios. Muitos dizem isso, jovem. Poucos conseguem. Talvez tente novamente quando tiver algo concreto para mostrar. Saindo do banco, Alejandro parou na frente do prédio imponente e fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Um dia, seria ele quem decidiria o valor das pessoas por seu potencial, não por seu passado ou aparência. 6 meses depois, ele conseguiu seu primeiro cliente significativo através de uma indicação improvável. A faxineira do pequeno escritório que alugava tinha um irmão que trabalhava como motorista para um empresário influente. Impressionado com a perseverança e criatividade do jovem mexicano, esse empresário decidiu arriscar uma pequena parte de seus investimentos com ele. Alejandro não decepcionou. Seu conhecimento de mercados emergentes e capacidade de prever tendências internacionais transformou aquele investimento inicial em um retorno espetacular. Logo, a notícia se espalhou entre um círculo seleto da elite empresarial. Em 2 anos, ele já administrava uma carteira respeitável. Em 5, conforme prometera ao gerente do banco, abriu sua própria empresa de investimentos. Em 10, tornou-se um dos nomes mais influentes do mercado financeiro latino-americano. Agora, enquanto observava os rostos chocados ao seu redor na festa de confraternização, Alejandro reviveu cada momento daquela jornada. O silêncio no salão era palpável, interrompido apenas pelo tilintar ocasional de taças e o zumbido abafado da música de fundo. Ricardo Vasconcelos, que minutos antes havia derramado champanhe em seu terno sem qualquer desculpa, aproximou-se com um sorriso nervoso. Senhor Ramírez, que surpresa maravilhosa! Não o reconhecemos com esse visual diferente. Alejandro apenas arqueou uma sobrancelha, observando como o mesmo homem que o tratara como um empregado subalterno agora praticamente se curvava diante dele. Seus olhos encontraram os de Camila, que observava a cena com uma mistura de surpresa e admiração. Fernanda, Alejandro dirigiu-se à sua assistente, ignorando completamente Ricardo. Qual é a emergência? Na verdade, senhor, respondeu Fernanda lançando um olhar cúmplice. Era apenas uma estratégia para salvá-lo. Percebi que estava incógnito. Alejandro sorriu, agradecido pela lealdade. Obrigado, mas acredito que a surpresa valeu a pena. Virando-se para Carlos Mendonça, que agora parecia ter perdido vários tons de cor no rosto, acrescentou: Estou ansioso para ouvir mais sobre suas ideias para o mercado asiático. Aparentemente tenho muito a aprender. O salão inteiro parecia prender a respiração, esperando ver qual seria a reação do poderoso Alejandro Ramírez diante daqueles que o haviam desprezado. Ninguém esperava o que aconteceu em seguida. Alejandro virou-se para Camila e, diante de todos, perguntou: Senhorita Ortiz, você me daria a honra de sua companhia para o jantar desta noite? Parece que sou a única pessoa aqui que ainda não teve o privilégio de uma conversa genuína. O restaurante do último andar do Hotel Majestic oferecia uma vista espetacular da cidade iluminada. Alejandro observava Camila, que parecia desconfortável com os olhares curiosos dos outros clientes. Sinto muito por colocá-la nesta situação, disse ele, quebrando o silêncio. Mas você foi a única pessoa naquela festa que me tratou como um ser humano. Camila ajustou nervosamente o guardanapo sobre o colo. Havia trocado o uniforme de garçonete por um vestido simples que mantinha em seu armário para emergências. Não precisa se desculpar, senhor, mas confesso que estou confusa. Por que o dono de uma das maiores empresas de investimentos do país apareceria sem ser reconhecido na própria festa? Alejandro tomou um gole de vinho, considerando a pergunta. Talvez eu quisesse lembrar como é ser invisível. Com todo respeito, senhor Ramírez, você nunca soube o que é ser realmente invisível, respondeu Camila, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Pessoas como eu somos invisíveis todos os dias, mesmo quando estamos bem na frente dos outros. Em vez de ofender-se, Alejandro sorriu. Touché, você está absolutamente certa. Fez uma pausa, estudando-a com interesse renovado. Fale-me sobre você, Camila. O que faz além de servir taças de champanhe para executivos arrogantes?
Estudo economia na universidade pública. Trabalho em eventos para pagar as contas e ajudar minha avó que me criou. Ela hesitou antes de acrescentar. E escrevo análises de mercado que ninguém lê. Análises de mercado? A surpresa era genuína na voz de Alejandro. É apenas um hobby. Sempre tive facilidade com números e padrões. Camila deu de ombros como se diminuísse a importância disso. Minha avó diz que sou tola por perder tempo com isso, em vez de focar apenas nos estudos formais. E o que você analisa exatamente? Qualquer coisa que me interesse. Recentemente tenho acompanhado as flutuações do mercado imobiliário em áreas periféricas. Há um padrão interessante que ninguém parece notar. Ela parou subitamente, corando. Desculpe, devo estar aborrecendo o senhor. Alejandro inclinou-se para a frente, genuinamente intrigado. Pelo contrário. Continue, por favor. Durante a próxima hora, Alejandro escutou atentamente enquanto Camila explicava sua teoria sobre como pequenos investimentos estratégicos em bairros específicos poderiam gerar retornos significativos enquanto promoviam desenvolvimento social. O brilho nos olhos dela enquanto falava revelava uma paixão que ele raramente via, até mesmo em seus melhores analistas. Você já tentou publicar essas ideias ou apresentá-las a alguma empresa? Perguntou ele quando ela terminou. Camila riu, um som breve e sem humor. Claro que não. Quem escutaria uma garçonete de 23 anos sem conexões ou diploma? O comentário atingiu Alejandro como um soco no estômago, lembrando-o dolorosamente de sua própria luta inicial. Eu escutaria, disse ele simplesmente. O jantar continuou com uma conversa mais leve, mas a mente de Alejandro trabalhava intensamente. Quando a sobremesa foi servida, ele tomou uma decisão impulsiva. Camila, tenho uma proposta para você. Não é caridade, mas uma oportunidade genuína baseada em mérito. Ele fez uma pausa, certificando-se de que tinha a atenção completa dela. Gostaria de ler suas análises. Se forem tão boas quanto parecem pela nossa conversa, quero oferecer-lhe um estágio em minha empresa. Um estágio real com desafios reais. Os olhos dela se arregalaram, uma mistura de esperança e desconfiança. Por quê? O senhor nem me conhece. Porque hoje você me lembrou de algo que eu havia esquecido, que valor não tem nada a ver com aparência ou posição. Ele sorriu estendendo a mão. Então, temos um acordo? Camila observou a mão estendida, sabendo que sua resposta poderia mudar o curso de sua vida, para sempre. O que ela não sabia era que também mudaria a vida de Alejandro de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. A sede da Grupo Ramírez Investimentos ocupava 15 andares de um arranha-céu de vidro no centro financeiro da cidade. Camila atravessou o saguão de mármore, sentindo-se deslocada em seu melhor conjunto de blazer e calça social, comprado especialmente para esta ocasião, com o dinheiro que havia economizado para a mensalidade da universidade. Posso ajudá-la? Perguntou a recepcionista, seu olhar avaliando rapidamente as roupas obviamente baratas de Camila. Tenho uma reunião com o Sr. Ramírez, respondeu ela, tentando manter a voz firme. A recepcionista ergueu as sobrancelhas perfeitamente delineadas. Seu nome? Camila Ortiz. Depois de verificar o sistema, a expressão da recepcionista transformou-se em surpresa mal disfarçada. Sim, aqui está. 78º andar, última porta à direita. Fernanda a acompanhará. Fernanda Lima, a assistente de Alejandro, que Camila havia conhecido brevemente na festa, surgiu no saguão com um sorriso caloroso. Bem-vinda, senhorita Ortiz. O Sr. Ramírez está ansioso para recebê-la. No elevador exclusivo que subia diretamente ao andar da presidência, Camila tentava controlar o tremor nas mãos, apertando a pasta gasta que continha suas análises impressas. Nervosa? Perguntou Fernanda gentilmente. Aterrorizada seria mais preciso, admitiu Camila. Se ajudar, nunca vi o Sr. Ramírez tão interessado em conhecer alguém novo. Ele passou a semana inteira falando sobre suas teorias. Essa informação apenas aumentou a pressão sobre Camila. E se suas análises amadoras não fossem tão boas quanto ele esperava? E se ela fizesse papel de tola diante de um dos maiores investidores do país? As portas do elevador se abriram diretamente no andar executivo. Através de paredes de vidro, Camila viu dezenas de profissionais em trajes caros trabalhando em estações minimalistas.
Muitos ergueram a cabeça ao vê-la passar, expressões de curiosidade e julgamento mal disfarçadas. No final do corredor, Fernanda bateu suavemente em uma porta dupla de madeira escura antes de abri-la. Senhor Ramírez, Camila Ortiz está aqui. Alejandro levantou-se imediatamente de sua mesa imponente, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Camila, entre, por favor. O escritório era surpreendentemente acolhedor, apesar de seu tamanho impressionante. Uma parede inteira de janelas oferecia uma vista panorâmica da cidade, enquanto outra exibia uma coleção de arte latino-americana contemporânea. Na mesa, junto a monitores e documentos, havia uma pequena foto emoldurada de uma mulher de expressão gentil. Obrigado por vir, disse Alejandro, indicando um conjunto de poltronas em um canto do escritório. Aceita um café? Sim, obrigada, respondeu Camila, tentando esconder seu nervosismo. Depois que Fernanda saiu para providenciar o café, um silêncio momentâneo pairou entre eles. Alejandro parecia estranhamente hesitante, como se ele também estivesse nervoso. Antes de começarmos a falar de negócios, disse ele finalmente, há algo que preciso compartilhar com você. Fez uma pausa escolhendo as palavras. Depois que nos conhecemos, fiz uma pesquisa sobre você. O estômago de Camila afundou. Uma pesquisa? Descobri que você não está apenas estudando economia. Você é a primeira de sua turma, mesmo trabalhando em 2 empregos para sustentar a si mesma e sua avó doente. Ele inclinou-se para a frente. Descobri também que você teve uma bolsa completa revogada no ano passado devido a cortes orçamentários e que está correndo risco de abandonar os estudos por questões financeiras. Camila sentiu o rosto queimar de vergonha e indignação. Isso foi invasivo. Foi, concordou Alejandro sem rodeios. E peço desculpas, mas precisava entender por que alguém com seu talento óbvio estava servindo taças em vez de já estar construindo uma carreira. Fernanda retornou com o café, interrompendo momentaneamente a conversa. Quando saiu, Camila respirou fundo. Senhor Ramírez, aprecio seu interesse, mas não quero sua pena. Se for por isso que estou aqui, está aqui porque li suas análises, interrompeu ele, pegando a pasta que ela havia enviado dias antes. E são brilhantes. Sua teoria sobre o mercado imobiliário periférico? Fiz 3 de nossos melhores analistas verificarem os números. Todos confirmaram que suas projeções estão corretas. O choque deixou Camila momentaneamente sem palavras. A questão agora, continuou Alejandro, é o que fazemos com isso? Como assim? Tenho 2 ofertas para você, Camila. A primeira é um estágio tradicional em nosso departamento de análise, com bolsa generosa e flexibilidade para seus estudos. Camila sentiu uma onda de alívio. Um estágio assim resolveria seus problemas financeiros imediatos e abriria portas para seu futuro. E a segunda oferta? Perguntou curiosa. Os olhos de Alejandro brilharam com algo que ela não conseguia interpretar completamente. A segunda é muito mais arriscada. Quero criar um fundo de investimento baseado especificamente em sua teoria sobre áreas periféricas. Você seria a analista principal com participação nos resultados. Camila piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Isso é, eu não tenho experiência para... Exatamente por isso seria arriscado. Para nós 2. Ele fez uma pausa significativa. Mas às vezes, Camila, os maiores retornos vêm dos riscos que ninguém mais está disposto a tomar. Antes que ela pudesse responder, a porta do escritório abriu-se abruptamente. Ricardo Vasconcelos, o diretor de marketing que havia derramado champanhe em Alejandro durante a festa, entrou sem anunciar, seguido por Carlos Mendonça. Alejandro, precisamos falar sobre... Ele parou ao ver Camila, reconhecendo-a imediatamente. Sua expressão passou da surpresa à irritação mal disfarçada. Desculpe, não sabia que estava em reunião. Claramente, respondeu Alejandro friamente, especialmente considerando que minha porta estava fechada. O clima no escritório tornou-se subitamente tenso. Carlos lançou a Camila um olhar calculista antes de voltar-se para Alejandro. É sobre o projeto Horizon. Surgiram algumas complicações que requerem sua atenção imediata. Alejandro estudou os 2 executivos por um momento, percebendo algo nas entrelinhas.
Finalmente, assentiu. Muito bem. Camila, podemos continuar esta conversa amanhã? Preciso lidar com esta situação. Enquanto Camila recolhia sua bolsa, sentiu os olhares dos dois executivos queimando em suas costas. Algo lhe dizia que acabara de fazer inimigos poderosos e que a decisão que tomasse sobre a proposta de Alejandro poderia ter consequências muito além do que imaginava. Ela é uma garçonete, pelo amor de Deus! A voz de Ricardo ecoava pela sala de reuniões, onde o comitê executivo estava reunido em sessão de emergência. Estamos realmente considerando entregar milhões em investimentos baseados nas teorias de uma estudante sem experiência? Alejandro observava calmamente enquanto seus executivos debatiam acaloradamente. A notícia sobre sua proposta a Camila havia vazado, como ele suspeitava que aconteceria. O projeto Horizon era apenas uma desculpa para interromper a reunião. O verdadeiro motivo era este: pânico entre a liderança. Concordo que parece precipitado, comentou Sofia Vasquez, a diretora de operações, com mais tato que Ricardo. Não questionamos sua visão, Alejandro, mas talvez um estágio tradicional seria mais apropriado. Inapropriado é como estamos ignorando mercados inteiros por preconceitos arraigados, respondeu Alejandro, finalmente quebrando seu silêncio. As análises que vocês receberam ontem foram elaboradas por Camila Ortiz. Nenhum de vocês questionou a metodologia até descobrirem quem era a autora. Um silêncio desconfortável preencheu a sala. Não é pessoal, insistiu Carlos, ajustando os óculos nervosamente. É sobre risco calculado. Ela não tem histórico. Tampouco eu tinha quando comecei, rebateu. Alejandro, se o banco tivesse me dado aquele primeiro empréstimo, eles teriam quintuplicado seu investimento em 2 anos. Em vez disso, perderam a oportunidade por medo do desconhecido. Ele levantou-se, caminhando até a janela. Dali, podia ver os bairros periféricos que se estendiam até o horizonte, os mesmos bairros que Camila havia identificado como focos de potencial inexplorado. Vocês sabem por que esta empresa cresceu enquanto outras faliram? Porque sempre apostamos em potencial antes de histórico. Virou-se para encarar a equipe. O fundo será criado. A participação será voluntária para cada um de vocês. Aqueles que não quiserem arriscar podem ficar de fora. Ricardo bufou, cruzando os braços. E se o fundo falhar? Já pensou no dano à nossa reputação? No impacto para a garota? Se falhar, assumo total responsabilidade, respondeu Alejandro com firmeza. Mas e se der certo? Já pensaram no impacto que isso terá não apenas para nossos investidores, mas para comunidades inteiras que poderiam se desenvolver? A discussão continuou por mais 1 hora, com a equipe dividida. Ao final, Alejandro havia conquistado apoio suficiente para avançar, mesmo com a oposição aberta de Ricardo e a relutância cautelosa de Carlos. Na manhã seguinte, Camila retornou ao escritório de Alejandro. Desta vez parecia mais composta, embora ainda visivelmente nervosa. Pensei muito sobre sua proposta, disse ela depois que Fernanda os deixou a sós. Tenho algumas condições. Alejandro ergueu as sobrancelhas, surpreso e levemente divertido com a audácia. Estou ouvindo. Primeiro, quero garantia de que poderei continuar meus estudos. Segundo, quero documentação clara de que as ideias do fundo são minhas. Terceiro, ela fez uma pausa, reunindo coragem. Quero que qualquer sucesso do fundo gere investimentos diretos em projetos sociais nas áreas afetadas, não apenas lucros. Alejandro estudou a jovem à sua frente com admiração crescente. Sabe o que é mais impressionante? Camila, você poderia ter pedido um salário maior ou mais participação nos lucros. Em vez disso, está preocupada com educação e responsabilidade social. É por isso que suas análises são tão boas, continuou ele. Você enxerga além dos números, vê as pessoas. Então aceita minhas condições? Aceito com um adendo. Além do que pediu, você receberá 5% de participação nos resultados do fundo. Os olhos de Camila se arregalaram. Isso é muito mais do que eu esperava. É o valor. Justo, respondeu ele simplesmente. Agora está pronta para mudar algumas vidas, começando pela sua? Camila estendeu a mão, selando o acordo com um aperto firme. Estou. O que nenhum dos dois sabia naquele momento era que,
Enquanto celebravam o novo começo, 3 andares abaixo, Ricardo Vasconcelos enviava uma mensagem. Ele seguiu em frente com a ideia da garçonete. É hora de implementar nosso plano B. O Fundo Comunidade, como foi oficialmente nomeado, começou discretamente. Apenas um pequeno artigo em uma publicação especializada do mercado financeiro mencionou a nova iniciativa da Grupo Ramírez. Para surpresa de muitos, mesmo com pouca publicidade, o fundo atraiu investidores curiosos, principalmente aqueles interessados em impacto social. Para Camila, os primeiros 3 meses foram uma montanha-russa. Seu pequeno escritório no 605º andar, propositalmente distante tanto dos analistas juniores quanto do andar executivo, tornou-se seu segundo lar. Noites longas analisando, dados weekends estudando tendências de mercado e reuniões frequentes com Alejandro para ajustar estratégias. Você precisa descansar mais, comentou Alejandro em uma tarde de sexta-feira, encontrando-a cercada por pilhas de relatórios. Exaustão não ajuda ninguém. Não posso desacelerar agora, respondeu Camila, esfregando os olhos cansados. Os primeiros resultados serão divulgados na próxima semana. Se não forem positivos, se não forem, ajustamos e seguimos em frente, interrompeu ele. Com gentileza. Roma não foi construída em um dia. Camila sorriu fracamente. Durante esses meses, havia descoberto um lado de Alejandro Ramírez que poucos conheciam. Paciente, atencioso e surpreendentemente humilde quando se tratava de aprender algo novo. Como vai sua avó? Perguntou ele, mudando de assunto. Melhor. O novo tratamento está funcionando. Ela hesitou antes de acrescentar. Obrigada por indicar aquele especialista. Não me agradeça. Foi Fernanda quem o conhecia. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Camila percebia, com uma mistura de gratidão e desconforto, como sua vida havia mudado drasticamente. O salário generoso permitiu que ela transferisse sua avó para um apartamento melhor e contratasse cuidados adequados. Seus colegas da universidade mal a reconheciam agora, não apenas por sua nova posição, mas pela confiança que começava a emanar dela. Tenho algo para mostrar, disse Alejandro, quebrando o silêncio. Ele estendeu um tablet com um e-mail aberto. É do prefeito de Nova Esperança. Nova Esperança era um dos bairros periféricos onde o fundo havia feito seus primeiros investimentos, comprando terrenos e financiando pequenos empreendimentos locais. Camila leu rapidamente, seu coração acelerando. O prefeito relatava como os investimentos iniciais já estavam gerando mudanças visíveis. Comércios locais contratando, propriedades valorizando e um senso renovado de esperança na comunidade. Isso é... Ela não conseguiu terminar. Emoção, embargando sua voz. Isso é apenas o começo, completou Alejandro, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Na segunda-feira, quando anunciarmos os primeiros resultados, quero que você esteja ao meu lado. A expressão de Camila passou da emoção para o pânico. Eu? Mas as reuniões de resultados são só para executivos. Não tenho experiência com apresentações desse nível. Exatamente por isso você deve estar lá. São suas ideias, Camila. Você merece o reconhecimento. Antes que ela pudesse protestar mais, o telefone de Alejandro tocou. Ele franziu o senho ao ver o número. Alejandro Ramírez. Sim. O quê? Como isso é possível? Seu rosto empalideceu visivelmente. Estarei aí em 20 minutos. Desligando, ele se levantou abruptamente. Preciso ir. Houve um problema com um dos nossos maiores investidores. Algo sério? Potencialmente desastroso. Ele pausou na porta, seu olhar intenso. Independentemente do que aconteça, Camila, saiba que você já provou seu valor. Não deixe que ninguém a convença do contrário. Com essas palavras enigmáticas, ele saiu apressadamente, deixando Camila com uma sensação crescente de que algo maior e mais perigoso estava se formando no horizonte. Algo que poderia ameaçar não apenas o fundo, mas tudo que ambos haviam construído. No corredor, enquanto esperava o elevador, Alejandro encontrou Ricardo, que sorria de uma maneira que fez seu sangue gelar. Problemas com o Grupo Mendes? Perguntou Ricardo com falsa inocência. Que coincidência!
Eles serem investidores tanto no seu precioso fundo comunidade quanto em outros projetos importantes da empresa. Alejandro estreitou os olhos, compreensão surgindo como um raio. O que você fez, Ricardo? Eu? Nada. Apenas mencionei a alguns amigos mútuos que talvez devessem reconsiderar onde colocam seu dinheiro quando o CEO começa a tomar decisões baseadas em sentimentalismos. As portas do elevador se abriram, mas Alejandro não entrou. Em vez disso, deu um passo na direção de Ricardo, sua voz perigosamente calma. Você não faz ideia do jogo que começou. Se pensa que pode me manipular ou sabotar este projeto, está cometendo o maior erro de sua carreira. Ricardo não recuou. Talvez o erro tenha sido seu, ao confundir uma garçonete bonita com uma analista financeira. Alejandro sentiu a raiva crescer, mas a controlou. Segunda-feira, Ricardo, após a reunião de resultados, um de nós estará limpando sua mesa. A sala de reuniões do 7º andar estava repleta na segunda-feira de manhã. Além do comitê executivo completo, vários gerentes de departamento haviam sido convocados para a apresentação trimestral. Camila sentava-se rigidamente ao lado de Alejandro, consciente dos olhares curiosos e alguns abertamente hostis. Ricardo e Carlos sussurravam em um canto, ocasionalmente lançando olhares em sua direção. Sofia Vasquez, por outro lado, havia surpreendido Camila ao cumprimentá-la calorosamente na entrada. Nervosa? Sussurrou Alejandro enquanto os últimos participantes tomavam seus lugares. Aterrorizada seria mais preciso, respondeu Camila, repetindo a mesma frase que havia dito meses atrás, em seu primeiro dia. Ele sorriu, reconhecendo a referência. Você superou o terror naquela vez. Vai superar agora também. Fernanda entrou apressadamente, entregando a Alejandro uma pasta e sussurrando algo em seu ouvido. O rosto dele endureceu momentaneamente antes de reassumir a expressão neutra. Algum problema? Perguntou Camila, preocupada. Nada que não possamos resolver, respondeu ele, mas algo em seu tom dizia o contrário. A reunião começou formalmente com Carlos apresentando os resultados gerais da empresa. Os números eram impressionantes. Crescimento acima das expectativas em quase todos os setores, expansão internacional avançando conforme o planejado, e perspectivas positivas para o próximo trimestre. Quando chegou o momento de discutir os fundos específicos, Alejandro levantou-se. Contrariando o protocolo usual, não foi até o púlpito, mas permaneceu ao lado de Camila. Antes de discutirmos os números, quero falar sobre inovação e coragem, começou ele, sua voz preenchendo a sala sem esforço. Este trimestre, iniciamos um experimento que muitos consideraram arriscado, o Fundo Comunidade. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Ricardo e Carlos. Um fundo baseado na ideia revolucionária de que valor pode ser encontrado onde a maioria nem sequer olha. Uma ideia que não veio de Harvard ou Wharton, mas da observação perspicaz de alguém que viveu a realidade que buscamos compreender. Com um gesto, indicou a tela onde projeções começavam a aparecer. O Fundo Comunidade, liderado por Camila Ortiz, apresentou retorno de 8,7% em seu primeiro trimestre. Para contexto, nossa média de fundos novos no primeiro trimestre é historicamente de 3,2%. Um murmúrio percorreu a sala. Mesmo Ricardo parecia momentaneamente sem palavras. Mas números são apenas uma parte da história, continuou Alejandro. O verdadeiro impacto está nas comunidades beneficiadas. Para isso vou passar a palavra para a arquiteta deste sucesso. Com um leve toque no ombro, ele encorajou Camila a levantar-se. Respirando fundo, ela se dirigiu ao púlpito, sentindo as pernas tremerem ligeiramente. Bom dia a todos, começou ela, sua voz inicialmente vacilante, mas ganhando firmeza. O Fundo Comunidade foi concebido não apenas como uma oportunidade de investimento, mas como uma ferramenta de transformação social. Nos próximos 15 minutos, Camila apresentou não apenas números e gráficos, mas histórias reais. O pequeno empresário que conseguiu expandir sua confecção, criando 12 novos empregos. A cooperativa de mulheres que agora exportava artesanato. A escola que havia implementado um programa de educação financeira com recursos do fundo. À medida que falava, percebia uma mudança na sala.
Os olhares céticos davam lugar a expressões de interesse genuíno. Mesmo alguns dos executivos mais resistentes faziam anotações. Em conclusão, finalizou ela, acreditamos que este é apenas o começo. O modelo provou sua viabilidade financeira, mas seu verdadeiro potencial está na escalabilidade e no impacto social duradouro que pode gerar. Quando terminou, um silêncio momentâneo foi seguido por aplausos, hesitantes no início, depois mais entusiasmados. Sofia foi a primeira a levantar-se, seguida por vários outros. Apenas Ricardo e Carlos permaneceram sentados, expressões ilegíveis. Alejandro retornou ao púlpito, agradecendo a Camila. Alguma pergunta para nossa analista-chefe antes de prosseguirmos? Ricardo finalmente se levantou, um sorriso calculado nos lábios. Impressionante, realmente. Parabéns, senhorita Ortiz. Mas tenho uma dúvida. Como explicaria a súbita retirada do Grupo Mendes, não apenas deste fundo, mas de todos os investimentos com nossa empresa, justamente após nossa reunião da semana passada? A sala inteira pareceu congelar. Camila olhou para Alejandro, confusa. Este não é o momento para discutir isso, Ricardo, disse. Alejandro, sua voz perigosamente calma. Pelo contrário, insistiu Ricardo. Se estamos celebrando transparência e inovação, devemos ser transparentes sobre tudo. O Grupo Mendes representava 15% do capital total do Fundo Comunidade e 7% dos investimentos gerais da empresa. Sua saída representa uma crise potencial que está sendo convenientemente ignorada nesta apresentação. Camila sentiu o sangue drenar de seu rosto. Era isso que Alejandro havia descoberto na sexta-feira, a emergência que o deixara tão preocupado. O Grupo Mendes tomou uma decisão comercial que respeitamos, respondeu Alejandro com firmeza. Já iniciamos conversas com outros investidores interessados em preencher essa lacuna. Baseado em quê? Pressionou Ricardo. Na promessa de uma analista inexperiente? Em um único trimestre positivo que poderia facilmente ser um golpe de sorte? A sala estava tensa, todos os olhos alternando entre Ricardo e Alejandro. Camila sentia-se exposta, vulnerável, como se todo o seu valor estivesse sendo questionado publicamente. Foi então que Sofia Vasques interveio. Na verdade, Ricardo, meu departamento já assegurou 3 novos investidores interessados especificamente no Fundo Comunidade. Ela sorriu para Camila. Aparentemente, inovação genuína ainda é um diferencial atraente no mercado. Ricardo empalideceu visivelmente. Esta reunião está encerrada, declarou Alejandro. Agradeço a presença de todos. Ricardo, Carlos e Sofia, por favor, permaneçam para uma conversa. Adicional. Enquanto a sala esvaziava, Camila dirigiu-se à saída, sentindo-se simultaneamente vitoriosa e devastada. A apresentação havia sido um sucesso, mas a revelação sobre o Grupo Mendes lançava uma sombra pesada sobre tudo. Camila, chamou Alejandro quando ela alcançou a porta. Você também deve ficar. A expressão dele era impossível de ler. O que viria a seguir determinaria não apenas o futuro do Fundo Comunidade, mas possivelmente o futuro de todos na sala. O que você fez é indefensável, declarou Alejandro encarando Ricardo após o fechamento das portas. Contatar investidores pelas minhas costas, espalhar desinformação, tudo para sabotar um projeto da própria empresa em que trabalha. Ricardo manteve-se impassível, ajustando o relógio de luxo em seu pulso. Apenas compartilhei minhas preocupações legítimas com parceiros de longa data. Se eles decidiram recuar, talvez suas próprias intuições confirmassem minhas suspeitas. Carlos parecia desconfortável, olhando alternadamente para os dois. Sofia observava com atenção clínica, enquanto Camila permanecia perto da porta, sentindo-se uma intrusa em uma batalha familiar. Suas preocupações legítimas, respondeu Alejandro, fazendo aspas no ar, custaram milhões à empresa e poderiam ter destruído um projeto que está gerando resultados reais. Por que, Ricardo? Por orgulho ferido? Por não ter sido você quem trouxe a ideia? Por responsabilidade? Ricardo bateu na mesa, perdendo momentaneamente a compostura. Alguém precisa proteger esta empresa de decisões impulsivas baseadas em distrações. Seu olhar desviou-se para Camila, a insinuação clara. Sofia estreitou os olhos, enquanto Carlos ajustava os óculos nervosamente. Cuidado com suas palavras, advertiu Alejandro, sua voz baixando perigosamente.
Ou o quê? Vai me demitir por dizer a verdade? Ricardo sorriu friamente. Temos um conselho, Alejandro. Conselheiros que podem não apreciar como você tem conduzido certos aspectos da empresa. Ultimamente, um silêncio tenso preencheu a sala. Camila subitamente compreendeu que a situação era mais grave do que parecia. Não era apenas sobre o fundo ou sobre ela. Era uma luta pelo controle da empresa. Se me permitem, interveio Sofia, sua voz calma cortando a tensão. Os números falam por si. Independentemente de como surgiu, o Fundo Comunidade está performando excepcionalmente bem. Um trimestre não faz verão, rebateu Carlos, finalmente tomando partido. Precisamos ser prudentes. Alejandro respirou fundo, visivelmente controlando-se. Vamos esclarecer algumas coisas. Primeiro, o Conselho já foi informado sobre a situação com o Grupo Mendes. Segundo, como Sofia mencionou, já temos novos investidores interessados. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Ricardo. E terceiro, sua posição nesta empresa não é mais sustentável. Ricardo empalideceu, mas manteve a postura. Você não pode... Posso e vou, interrompeu Alejandro. Mas antes de tomar qualquer decisão final, quero ouvir de Camila. Todos os olhares voltaram-se para ela, que arregalou os olhos em surpresa. Eu? Perguntou insegura. Sim, este fundo é seu projeto, sua visão. O que você sugere que façamos agora? Era um teste, percebeu Camila. Não apenas de suas habilidades analíticas, mas de seu caráter. De canto do olho, notou Ricardo sorrindo sarcasticamente, claramente esperando que ela falhasse. Na minha análise, começou ela cautelosamente, a saída do Grupo Mendes representa um obstáculo, mas não muda os fundamentos da estratégia. Ela caminhou até a mesa, ganhando confiança a cada passo. Na verdade, cria uma oportunidade. Oportunidade? Repetiu Carlos cético. Sim. A concentração de capital em um único investidor era um risco que não havíamos abordado adequadamente. Diversificar com múltiplos investidores menores nos dá mais estabilidade e, potencialmente, mais aliados nas comunidades onde operamos. Sofia assentiu, aprovando visivelmente a lógica. Mesmo Carlos parecia considerar o argumento. Quanto a consequências internas, continuou Camila, reunindo toda sua coragem, não cabe a mim decidir, mas acredito que ações que prejudicam deliberadamente a empresa deveriam ter consequências claras. Ela olhou diretamente para Ricardo, que agora perdera completamente o sorriso. Talvez seja hora de considerar não apenas quem tem os melhores diplomas ou contatos, mas quem demonstra lealdade verdadeira à missão da empresa. Um silêncio impressionado seguiu-se às suas palavras. Alejandro não conteve um pequeno sorriso orgulhoso. Bem, disse ele finalmente, acho que isso esclarece as coisas. Virando-se para Ricardo, você tem até o final do dia para limpar sua sala. Seu contrato será encerrado com os benefícios padrão, desde que assine um acordo de confidencialidade. Ricardo levantou-se abruptamente, ajustando o terno caríssimo. Você vai se arrepender disso, Alejandro. Vocês todos vão. Lançou um último olhar venenoso para Camila antes de sair batendo a porta. Carlos pigarreou visivelmente desconfortável. Alejandro, sobre meu papel nisso tudo... Conversaremos depois, Carlos. O tom não deixava dúvidas de que a conversa não seria agradável. Quando apenas os três restaram na sala, Sofia sorriu abertamente para Camila. Impressionante. Não apenas os números, mas como você se manteve firme. Precisamos de mais pessoas assim na liderança. Camila corou levemente. Obrigada, mas ainda tenho muito a aprender. Todos temos, respondeu Alejandro, seu olhar momentaneamente distante. A questão é se estamos dispostos a admitir isso. Ele aproximou-se da janela, observando a cidade abaixo. Acabamos de criar um inimigo poderoso. Ricardo tem conexões por toda parte. Isso não termina hoje. Sofia e Camila trocaram olhares preocupados. O que fazemos agora? Perguntou Camila. Alejandro virou-se, determinação brilhando em seus olhos. Provamos que ele estava errado, em todos os sentidos possíveis. Camila assentiu, sentindo simultaneamente medo e excitação. Havia entrado naquela empresa como uma garçonete ignorada e agora estava no centro de uma transformação que ninguém poderia ter previsto.
A pergunta que a assombrava enquanto saíam da sala de reuniões era: a que preço viria essa transformação? Nos 3 meses seguintes, o Fundo Comunidade não apenas recuperou a perda do Grupo Mendes, mas atraiu o dobro desse capital em novos investimentos. O modelo provou-se tão eficaz que Sofia propôs a criação de um departamento especializado, dedicado exclusivamente a identificar oportunidades semelhantes em outras regiões. Para Camila, no entanto, o sucesso profissional contrastava com desafios pessoais crescentes. O ritmo intenso de trabalho afetava seus estudos, e ela já havia perdido várias provas importantes. Sua avó, embora melhor de saúde, reclamava de vê-la cada vez menos. Numa noite particularmente tardia no escritório, Fernanda encontrou Camila adormecida sobre uma pilha de relatórios, um copo de café frio ao lado. Camila, chamou suavemente tocando seu ombro. Já passa da meia-noite. Camila despertou sobressaltada, esfregando os olhos. Que horas são? Hora de ir para casa, respondeu Fernanda, preocupação evidente em sua voz. Você tem dormido aqui com frequência ultimamente. Tenho tanto a provar ainda, murmurou Camila, organizando os papéis espalhados. Não posso desacelerar agora. Sabe, disse Fernanda sentando-se na beirada da mesa. Trabalhei com Alejandro por 15 anos. Nunca o vi tão impressionado com alguém quanto está com você. Não precisa se matar de trabalhar para provar seu valor. Camila olhou para a assistente, surpresa com a franqueza. Ele te disse isso? Não precisou. Conheço-o bem o suficiente. Fernanda fez uma pausa. Na verdade, ele anda preocupado com você. Acha que está se sobrecarregando? Ele está preocupado comigo? A ideia causou uma sensação estranha no peito de Camila, algo que ela não estava pronta para examinar. Todo mundo está. Fernanda sorriu. Gentilmente. Você se tornou importante para esta empresa, Camila, não apenas pelo que faz, mas por quem é. Antes que Camila pudesse processar aquelas palavras, seu telefone vibrou com uma mensagem da universidade. A data da defesa de seu trabalho de conclusão havia sido adiantada. Seria necessário entregar o material final em apenas 2 semanas, não 1 mês como planejado. Algum problema? Perguntou Fernanda, notando sua expressão alarmada. Acadêmico, nada relacionado ao trabalho, respondeu. Camila automaticamente, embora seu coração acelerasse com pânico. Depois que Fernanda saiu, insistindo que Camila também fosse para casa, ela permaneceu sentada, encarando a tela do celular. Como poderia finalizar seu TCC com todos os compromissos profissionais das próximas semanas? O fundo estava entrando em fase crítica de expansão, exigindo sua atenção total. No dia seguinte, Camila estava revisando projetos potenciais com Sofia, quando Alejandro entrou inesperadamente na sala de reuniões. Sofia, poderia nos dar um momento? Pediu ele. Quando ficaram a sós, Alejandro sentou-se diretamente à frente de Camila. Fernanda me contou sobre ontem à noite. Camila sentiu o rosto queimar. Estava apenas adiantando alguns relatórios. E sobre a mensagem da universidade? Ela piscou surpresa. Como você... Fernanda é observadora. Ele respondeu com um pequeno sorriso. Por que não me contou que está com dificuldades para conciliar tudo? Camila desviou o olhar. Não queria parecer incapaz de lidar com as responsabilidades. Camila, olhe para mim. Sua voz era gentil, mas firme. Quando nos conhecemos, uma das condições que você mesma impôs foi poder continuar seus estudos. Lembra? Ela assentiu envergonhada. Sua educação é tão importante quanto seu trabalho aqui. Talvez até mais. Ele inclinou-se para a frente. O que você precisa para finalizar seu TCC adequadamente? Tempo livre? Flexibilidade de horários? Provavelmente 2 semanas focadas quase exclusivamente nisso, admitiu ela. Mas é impossível com tudo que está acontecendo no fundo agora. Nada é impossível. Alejandro levantou-se, decisão clara em seu rosto. A partir de hoje, você está oficialmente de licença acadêmica por 2 semanas, com salário integral, obviamente. Mas quem vai... Sofia pode assumir temporariamente com sua orientação à distância. E eu mesmo posso ajudar em questões específicas. Ele sorriu ao ver sua expressão incrédula. Surpresa? Também comecei de baixo, Camila. Ainda me... lembro como analisar dados. Eu não sei o que dizer. Diga que vai se formar com honras e voltar ainda mais forte, respondeu ele simplesmente.
Aquele momento cristalizou algo que Camila vinha sentindo gradualmente. Alejandro Ramírez não era apenas seu chefe ou mentor. Havia se tornado alguém que genuinamente se importava com seu crescimento pessoal, não apenas profissional. As 2 semanas seguintes foram intensas, mas de uma maneira diferente. Camila mergulhou em seu TCC, que, não por coincidência, expandia as mesmas teorias que haviam inspirado o Fundo Comunidade. Ocasionalmente, recebia mensagens de Sofia ou Alejandro perguntando como estava progredindo. No dia anterior à sua defesa, recebeu um buquê elaborado no pequeno apartamento que dividia com a avó, junto com um cartão. Independentemente do resultado amanhã, você já provou seu valor. A.R. A defesa foi um sucesso retumbante. Seu orientador declarou publicamente que era um dos trabalhos mais inovadores que já havia supervisionado, combinando teoria sólida com aplicabilidade prática comprovada. Quando retornou ao escritório na segunda-feira seguinte, Camila foi recebida com uma pequena celebração organizada por Fernanda. Sofia, Carlos, agora visivelmente mais respeitoso, e vários analistas aplaudiram sua entrada. No centro da sala, Alejandro aguardava com um sorriso orgulhoso. "Bem-vinda de volta, economista Ortiz", disse ele, entregando-lhe uma pequena caixa. Dentro, Camila encontrou um cartão de visita, elegante com seu nome e um novo título. Diretora Divisão de Investimentos Sociais. "O quê?", sussurrou chocada. "O conselho aprovou na sexta-feira", explicou Alejandro. "Seu fundo foi tão bem sucedido que decidimos expandir o conceito para uma divisão inteira. E todos concordaram que ninguém seria mais qualificado para liderá-la do que você." Lágrimas ameaçavam formar-se nos olhos de Camila. Em menos de um ano, havia passado de garçonete ignorada a diretora de uma divisão inteira em uma das maiores empresas de investimentos do país. "Obrigada por acreditar em mim", disse ela, a voz embargada. "Eu não acreditei em você, Camila", respondeu Alejandro sério. "Eu reconheci você. Há uma diferença fundamental nisso." A celebração continuou, mas uma notificação no telefone de Alejandro interrompeu seu momento de orgulho. Ele verificou a tela, seu semblante mudando instantaneamente. "O que foi?", perguntou Camila, notando a alteração. "Ricardo Vasconcelos foi contratado pelo Grupo Áureo", respondeu ele, a voz tensa. O Grupo Áureo era o principal concorrente da empresa de Alejandro, conhecido por táticas agressivas e ocasionalmente antiéticas. E ele acabou de anunciar publicamente um fundo de investimentos focado exatamente nas mesmas regiões que o nosso, completou Alejandro, mostrando-lhe o artigo no telefone. Camila sentiu o estômago afundar. O título do artigo era explícito. Grupo Áureo lança fundo de investimentos sociais em áreas periféricas, questionando o pioneirismo da Ramírez Investimentos. A guerra havia apenas começado. A matéria completa era ainda pior do que o título sugeria. Ricardo não apenas anunciava um fundo similar, mas insinuava que a ideia original havia sido dele, apropriada indevidamente por Alejandro. Mais grave, alegava que o Fundo Comunidade estava inflando artificialmente seus resultados para atrair investidores. "Isso é difamação", declarou Sofia na reunião de emergência convocada após a publicação. "Podemos processá-lo e criar uma batalha pública que só vai chamar mais atenção para as acusações", questionou Carlos. "Precisamos ser estratégicos." Camila observava a discussão acalorada entre os executivos, sentindo-se parcialmente responsável pela crise. Se não tivesse proposto o fundo, se não tivesse confrontado Ricardo naquela reunião. "O que você acha, Camila?" A pergunta de Alejandro interrompeu seus pensamentos autodepreciativos. Todos os olhares voltaram-se para ela, expectantes. Camila engoliu em seco, forçando-se a analisar a situação objetivamente, como faria com qualquer desafio financeiro. "Primeiro, precisamos entender exatamente o que Ricardo está fazendo. Não é apenas sobre copiar nossa ideia. Ele está tentando minar nossa credibilidade e, simultaneamente, capturar os mercados que identificamos." Ela fez uma pausa, organizando seus pensamentos. "Se processarmos como Carlos apontou, apenas amplificamos a mensagem dele. Precisamos de uma abordagem diferente." "Qual?", perguntou Sofia. "Transparência." "Radical", respondeu Camila com crescente convicção.
Publicamos todos os dados do Fundo Comunidade, metodologias, resultados brutos, impacto social mensurável, tudo. Carlos balançou a cabeça. E entregar nossa estratégia de graça para a concorrência? Impossível. Não estamos entregando a estratégia, rebateu Camila. Estamos provando nosso compromisso com as comunidades, não apenas com o lucro. O Grupo Áureo pode copiar nossos números, mas não pode copiar nosso propósito genuíno. Alejandro, que havia permanecido pensativo, finalmente manifestou-se. Camila está certa. Ricardo quer nos arrastar para uma batalha de acusações onde todos pareçamos iguais aos olhos do público. Nossa resposta precisa ser completamente diferente do que ele espera. Além disso, continuou ele, temos algo que Ricardo nunca terá: relacionamentos reais com as comunidades em que investimos. Um plano começou a formar-se. Nos dias seguintes, enquanto o Grupo Áureo fazia anúncios grandiosos sobre seu novo fundo, a equipe de Camila trabalhava silenciosamente. Em vez de responder às provocações, focaram em fortalecer seus projetos existentes e documentar meticulosamente cada impacto positivo. 2 semanas depois, quando o burburinho inicial havia diminuído, Alejandro e Camila visitaram pessoalmente Nova Esperança, o primeiro bairro onde haviam investido. Não como executivos em carros luxuosos, mas vestidos casualmente, caminhando pelas ruas e conversando diretamente com moradores e empreendedores locais. Um jornalista independente, discretamente convidado, acompanhava a visita, documentando as histórias reais de transformação. O pequeno mercado que havia expandido, a oficina mecânica que agora empregava jovens aprendizes, a associação de mulheres que produzia artesanato para exportação. No centro comunitário, Alejandro e Camila participaram de uma reunião aberta, onde moradores puderam fazer perguntas diretamente, expressar preocupações e sugerir melhorias. O contraste com a abordagem tradicional corporativa não poderia ser mais evidente. Nunca vi nada assim, comentou o jornalista enquanto anotava furiosamente em seu bloco. Normalmente, empresas desse porte mantêm executivos completamente isolados da linha de frente. Esse é exatamente o problema que estamos tentando resolver, respondeu Camila. Investimento sem conexão real é apenas extração de valor, não criação compartilhada. A reportagem resultante, publicada em um veículo respeitado de economia, tornou-se viral. O novo rosto do capitalismo, como uma ex-garçonete está redefinindo investimentos sociais, era o título que capturou a imaginação do público. A história de Camila, da periferia à diretoria, combinada com resultados tangíveis nas comunidades, criou uma narrativa poderosa que Ricardo não poderia facilmente desacreditar. Outros veículos logo seguiram o exemplo, buscando entrevistas e reportagens. O fundo de Ricardo, enquanto isso, enfrentava escrutínio crescente. Onde estavam seus projetos concretos? Quais comunidades realmente haviam sido beneficiadas? Numa tarde chuvosa, semanas após o início da controvérsia, Alejandro encontrou Camila contemplando a cidade de sua nova sala, um espaço elegante no 702º andar, compatível com sua posição de diretora. 1 centavo por seus pensamentos, disse ele, entrando silenciosamente. Camila sorriu, virando-se para encará-lo. Estava pensando em como a vida dá voltas. Há 1 ano, eu estava servindo taças de champanhe e sonhando com oportunidades que pareciam impossíveis. E agora? Agora entendo que oportunidade sem propósito é vazia. Ela fez um gesto em direção à janela, onde os bairros periféricos eram visíveis ao longe. Nunca foi apenas sobre provar meu valor ou ganhar reconhecimento. É sobre usar esse privilégio para abrir portas que permaneceram fechadas para tantas pessoas como eu. Alejandro assentiu, um sorriso pensativo nos lábios. Sabe por que contratei você, Camila? Não foi apenas pelo seu brilhantismo analítico, embora isso seja inegável. Por que, então? Porque você me lembrou algo que eu havia esquecido ao longo dos anos, que reconhecer o valor das pessoas, verdadeiramente vê-las, é o maior ativo que qualquer líder pode ter. Um momento silencioso passou entre eles, carregado de algo indefinível. Foi interrompido pelo telefone de Camila. Era Sofia, com notícias urgentes. O Grupo Áureo acaba de anunciar que está abandonando seu fundo social, informou ela, excitação evidente em sua voz. Aparentemente,
Investidores estavam questionando a falta de expertise e compromisso genuíno. Ricardo está sendo transferido para outro departamento. Camila e Alejandro trocaram olhares de surpresa que logo se transformaram em sorrisos. Parece que a autenticidade ainda vale algo neste mundo, comentou Alejandro. Enquanto saboreavam aquela pequena vitória, nenhum dos dois percebeu que essa era apenas a calmaria antes de uma tempestade maior. Nos bastidores, Ricardo Vasconcelos não havia simplesmente aceitado a derrota. Ele havia encontrado algo potencialmente devastador, um segredo do passado de Alejandro que poderia abalar os alicerces de tudo o que haviam construído. O aniversário de 1 ano do Fundo Comunidade foi celebrado com um evento no Centro Cultural de Nova Esperança, um edifício histórico restaurado com recursos do próprio fundo. Líderes comunitários, investidores, funcionários e imprensa reuniram-se para comemorar os resultados impressionantes. Retorno financeiro acima de 20% no primeiro ano, mais de 500 empregos criados indiretamente e revitalização visível em 3 bairros periféricos. Camila, elegante em um terno azul marinho que contrastava com o vestido vermelho de Sofia, observava com orgulho a mistura incomum de convidados. Executivos em trajes caros conversavam animadamente com empreendedores locais. Estudantes da universidade pública que haviam participado do programa de estágio oferecido pela nova divisão apresentavam seus projetos com confiança. Sua visão ganhou vida, comentou Alejandro, aproximando-se com 2 taças de champanhe, e excedeu todas as expectativas. Camila aceitou a bebida, sorrindo. Nossa visão. Eu posso ter tido a ideia inicial, mas foi sua coragem que a transformou em realidade. Um brinde, então, propôs ele. A coragem de reconhecer valor onde outros não enxergam. Enquanto suas taças tilintavam, Fernanda aproximou-se apressadamente, tensão visível em seu rosto geralmente composto. Alejandro, precisamos conversar. Agora, disse ela em voz baixa, lançando um olhar significativo para Camila. Em particular. Intrigado, Alejandro pediu licença e seguiu Fernanda até uma sala adjacente. Camila tentou focar nas conversas ao seu redor, mas sua atenção estava dividida. Através das portas de vidro, podia ver Fernanda gesticulando enquanto mostrava algo em seu tablet. A expressão de Alejandro transformou-se gradualmente de confusão para choque e então para algo que Camila raramente havia visto nele: medo. Minutos depois, ele retornou, esforçando-se visivelmente para manter a compostura. Está tudo bem? Perguntou Camila, preocupada. Perfeitamente, respondeu ele, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Apenas um pequeno contratempo com um investidor internacional. Nada para se preocupar. Mas havia algo em seu tom que soava falso. Antes que Camila pudesse insistir, Sofia subiu ao pequeno palco, anunciando que era hora dos discursos oficiais. Como diretora da divisão, Camila foi a primeira a falar. Com eloquência natural que havia desenvolvido ao longo do ano, ela destacou não apenas os números impressionantes, mas as histórias humanas por trás deles. Concluiu agradecendo a Alejandro por sua confiança e visão. Quando chegou a vez dele, no entanto, algo estava claramente errado. O normalmente articulado CEO parecia distante, tropecando em palavras que deveria conhecer de cor. Terminou abruptamente, agradecendo a todos e passando rapidamente a palavra para o próximo orador. A celebração continuou, mas Camila notou que Alejandro havia desaparecido. Após procurar discretamente por alguns minutos, encontrou-o em um pequeno terraço, encarando a noite com expressão torturada. O que realmente aconteceu? Perguntou ela diretamente, fechando a porta atrás de si. Alejandro suspirou profundamente. Você merece saber. Afinal, isso pode afetar tudo que construímos. Ele estendeu o tablet que Fernanda havia mostrado. Ricardo enviou isso para vários membros do conselho e jornalistas selecionados. Será publicado amanhã. Camila leu o documento com crescente horror. Era um relatório detalhando como, nos primeiros anos de sua carreira, Alejandro supostamente havia manipulado dados para atrair investidores para um de seus primeiros fundos. Embora não houvesse provas conclusivas, as circunstâncias pareciam suspeitas quando apresentadas da maneira calculada que Ricardo havia estruturado. Isso é verdade? Perguntou ela finalmente.
sua voz quase um sussurro. Alejandro fechou os olhos brevemente. Não da forma como ele apresenta. Eu nunca falsifiquei dados, mas... Ele fez uma pausa dolorosa. Houve um período no início, quando eu estava desesperado para provar meu valor, em que fui seletivo com os dados que apresentava. Nunca menti, mas omiti informações que pintariam um quadro menos otimista. Camila sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. O homem que ela admirava, que havia lhe dado uma oportunidade baseada em mérito e integridade, admitia agora um comportamento que contradizia tudo o que ela acreditava representar. "Por que está me contando isso?" perguntou, tentando processar suas emoções tumultuadas. "Porque você, mais do que qualquer outra pessoa, merece saber a verdade." Ele virou-se, encarando-a diretamente. "E por que preciso de sua ajuda, Camila?" "Minha ajuda?" repetiu ela confusa. "Esta história vai explodir amanhã. O conselho já está em pânico. Convocaram uma reunião de emergência para discutir meu afastamento temporário, enquanto uma investigação é conduzida." Sua voz estava estranhamente calma. "Preciso que você assuma a liderança da empresa durante esse período." Camila arregalou os olhos em choque. "Eu? Isso é loucura. Sou diretora há menos de um ano. Há executivos com décadas de experiência que poderiam estar envolvidos com Ricardo", interrompeu Alejandro. "Não posso confiar em ninguém completamente, exceto você e Sofia. E entre as duas, você é quem tem a visão necessária para garantir que o trabalho que começamos continue." A magnitude do pedido era esmagadora. Camila sentiu-se puxada em direções opostas. Lealdade ao homem que havia transformado sua vida versus o choque pela revelação de suas ações passadas. "Como posso defender você publicamente se..." Ela não conseguiu terminar a frase. "Não estou pedindo que defenda minhas ações passadas", respondeu ele com surpreendente sinceridade. "Estou pedindo que defenda o futuro que construímos juntos. O fundo, as comunidades, as pessoas cujas vidas estão finalmente melhorando." Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Ao longe, os sons da celebração pareciam pertencer a outro mundo. Um mundo mais simples que agora parecia irrecuperável. "Preciso pensar", disse Camila finalmente. "Isso é demais para processar de uma vez." Alejandro assentiu, resignação evidente em seu semblante. "Entendo. Só peço que, qualquer que seja sua decisão, lembre-se de que o bem que fizemos é real, independentemente dos meus erros passados." Enquanto ela se virava para sair, ele acrescentou suavemente: "E Camila, lamento profundamente ter decepcionado você." Camila não respondeu, incapaz de encontrar palavras que expressassem adequadamente a tempestade emocional dentro dela. Saindo do terraço, encontrou Sofia esperando ansiosamente no corredor. "Você sabe", afirmou Sofia, não uma pergunta. Camila assentiu silenciosamente. "O que vai fazer?" perguntou a experiente executiva, preocupação genuína em seus olhos. "Honestamente?" Camila respirou, fundo, endireitando os ombros. "Não faço ideia. Mas sei que amanhã, quando essa história estourar, nada será como antes." A sede da empresa transformou-se em um campo de batalha na manhã seguinte. Jornalistas aglomeravam-se na entrada, seguranças reforçados bloqueavam acessos não autorizados, e dentro do prédio, funcionários cochichavam em cantos, absorvendo as manchetes explosivas que dominavam todos os veículos financeiros. Alejandro Ramírez, acusado de fraude em início de carreira. Fundador da Grupo Ramírez, enfrentará investigação por manipulação de dados. Camila chegou cedo, evitando a imprensa pela entrada de serviço, uma rota que conhecia bem de seus dias como garçonete. Encontrou Sofia e Fernanda já instaladas na sala de crise, telefones tocando incessantemente. "O conselho adiantou a reunião para 9 horas, informou Fernanda, entregando a Camila uma pasta com documentos. "Alejandro está com os advogados desde as 6 horas. Alguns investidores já estão ameaçando retirar fundos", acrescentou Sofia, esfregando as têmporas cansadas. "Principalmente do Fundo Comunidade, ironicamente." Camila sentiu uma onda de indignação. "Por quê? O fundo tem sido completamente transparente. Os resultados são verificáveis." "Associação", respondeu Sofia simplesmente. "Se Alejandro manipulou dados no passado, por que não faria novamente?
Essa é a narrativa que estão construindo. É absurdo. Temos auditores independentes, documentação detalhada. Percepção supera a realidade em crises como esta, interrompeu Sofia gentilmente. Você decidiu o que vai fazer quando o conselho pedir sua opinião? A pergunta pairou pesadamente. Camila havia passado a noite inteira em claro, debatendo consigo mesma. De um lado, sua decepção e senso ético, ferido pela revelação sobre Alejandro. Do outro, tudo o que haviam construído juntos, o impacto real nas comunidades e a consciência de que todos cometiam erros, alguns maiores que outros. Preciso falar com ele primeiro, respondeu Camila finalmente. Encontrou Alejandro em sua sala privativa, longe do caos. Parecia ter envelhecido anos em uma única noite, olheiras profundas marcando seu rosto cansado. Quando a viu, tentou sorrir, mas o gesto não alcançou seus olhos. Você veio, disse ele, quase surpreso. Precisamos conversar antes da reunião com o conselho, respondeu Camila, fechando a porta. Quero entender completamente o que aconteceu. Alejandro indicou uma cadeira e, por quase 1 hora, detalhou honestamente os eventos de 20 anos antes. Como jovem imigrante desesperado por estabelecer-se, havia embelezado projeções, omitido riscos, apresentado cenários excessivamente otimistas. Nunca dados completamente falsos, insistia, mas manipulações sutis que, em retrospecto, cruzaram linhas éticas que ele agora lamentava profundamente. O pior é que funcionou, concluiu ele amargamente. Aquele primeiro grande cliente acreditou nas projeções infladas. E por pura sorte ou destino, o mercado acabou superando até mesmo minhas estimativas otimistas. Ele lucrou tanto que me recomendou para outros. Minha carreira decolou. Camila escutou atentamente, absorvendo cada palavra sem julgamento aparente. Por que nunca contou isso antes? Para mim ou para o conselho? Vergonha, admitiu ele simplesmente. Com o tempo, convenci-me de que aquele erro de juventude era irrelevante diante de tudo que construí legitimamente depois. E talvez temesse perder o respeito de pessoas como você. Suas palavras atingiram Camila profundamente. O poderoso Alejandro Ramírez, preocupado com o julgamento de alguém que, até 1 ano atrás, servia bebidas em suas festas. O que vai dizer ao conselho? Perguntou ela. A verdade. Sem desculpas ou justificativas. Ele a encarou diretamente. E vou renunciar temporariamente, independentemente da decisão deles. É o melhor para a empresa agora. E depois? Depende. Seu olhar era intenso. Parcialmente de você. Antes que pudessem continuar, Fernanda bateu à porta, anunciando que o conselho estava reunido e esperando por eles. A sala de reuniões do conselho era intimidadora por design. Mesa de mogno maciço, retratos austeros de fundadores e líderes anteriores, janelas do chão ao teto, oferecendo vista para a cidade que parecia pequena lá embaixo. 12 conselheiros, homens e mulheres com décadas de experiência no mercado financeiro, observaram com expressões graves, enquanto Alejandro e Camila entravam. A reunião começou formalmente com a apresentação das acusações por Eduardo Pinheiro, ironicamente o mesmo gerente de banco que havia rejeitado o empréstimo inicial de Alejandro décadas atrás, agora membro sênior do conselho. As alegações são extremamente sérias, concluiu Eduardo após a leitura detalhada. Solicitamos sua resposta, Alejandro. Com dignidade e calma, Alejandro confirmou a essência das acusações, esclarecendo pontos específicos e corrigindo exageros, mas assumindo responsabilidade completa por suas ações passadas. Não tentarei justificar o que fiz, disse ele. Estava errado independentemente das circunstâncias ou do fato de que, por sorte, ninguém acabou prejudicado financeiramente. Ofereço minha renúncia temporária, enquanto uma investigação completa é conduzida. Murmúrios percorreram a mesa. Eduardo assentiu gravemente antes de direcionar sua atenção para Camila. Senhorita Ortiz, como diretora mais diretamente envolvida com projetos de alta visibilidade, gostaríamos de ouvir sua perspectiva sobre como proceder. Todos os olhares voltaram-se para ela. Camila sentiu o peso da expectativa, sabendo que suas próximas palavras poderiam determinar não apenas o futuro de Alejandro, mas de todo o trabalho que haviam realizado. Respirando fundo, ela começou. Primeiro,
devo deixar claro que não sabia nada sobre essas alegações até ontem à noite. Segundo, não posso e não vou defender ações antiéticas, independentemente de quem as cometeu. Alejandro baixou o olhar, aceitando o golpe merecido. No entanto, continuou ela, sua voz ganhando firmeza, acredito firmemente que devemos separar os erros passados de uma pessoa do valor presente de seu trabalho e visão. Camila levantou-se, caminhando até a janela que oferecia vista para os bairros periféricos ao longe. Ali fora, milhares de pessoas estão experimentando oportunidades reais pela primeira vez, graças a iniciativas que nasceram nesta empresa. Comunidades estão se transformando, vidas estão mudando. Virando-se para encarar o conselho diretamente, a questão não é apenas se Alejandro Ramírez cometeu erros no passado. Claramente cometeu e os admitiu. A questão é, que tipo de empresa queremos ser agora e no futuro? Um silêncio reflexivo seguiu-se às suas palavras. Eduardo Pinheiro inclinou-se para a frente intrigado. Que tipo de empresa sugere que sejamos, senhorita Ortiz? Uma que valoriza transparência, responsabilidade e, acima de tudo, redenção, respondeu ela sem hesitar. Alejandro está certo em oferecer seu afastamento temporário. Uma investigação completa é essencial para restaurar a confiança pública. Ela fez uma pausa significativa antes de continuar. Mas também recomendo fortemente que desenvolvamos um plano para sua eventual reintegração, condicionada aos resultados da investigação. Não apenas porque ele construiu esta empresa, mas porque sua visão de investimento com impacto social é precisamente o que o mercado e o mundo precisam agora. Alejandro olhou para ela com surpresa mal disfarçada. Depois de sua decepção inicial, não esperava defesa tão apaixonada. Após horas de deliberação intensa, o conselho chegou a uma decisão. Aceitaram a renúncia temporária de Alejandro por 3 meses, enquanto uma investigação independente era conduzida. Sofia assumiria como CEO interina, com Camila permanecendo como diretora da divisão de investimentos sociais, agora com responsabilidades expandidas. Ao saírem da sala, Alejandro puxou Camila gentilmente para um canto isolado. Por que fez isso? Perguntou ele, genuinamente confuso. Depois de tudo que descobriu, você tinha toda a razão de me abandonar. Camila sorriu suavemente. Lembra do que me disse quando nos conhecemos? Que queria ser tratado pela pessoa que é, não pelo dinheiro que tem? Ela fez uma pausa. Bem, estou tratando você pela pessoa que é hoje, não pelos erros que cometeu 20 anos atrás. Lágrimas inesperadas formaram-se nos olhos de Alejandro. Não mereço sua lealdade. Não é lealdade, corrigiu ela firmemente. É reconhecimento do seu valor como ser humano falível que está tentando fazer melhor. Seu olhar tornou-se mais sério. Mas se algum dia descobrir que o Fundo Comunidade foi construído sobre qualquer tipo de manipulação ou desonestidade, nunca, interrompeu ele com veemência. Juro pela memória de minha esposa. Tudo o que construímos juntos é completamente legítimo. A menção de sua falecida esposa, algo que Alejandro raramente fazia, sublinhava a gravidade de seu compromisso. Camila assentiu, aceitando sua palavra. Enquanto caminhavam em direção ao elevador, ela perguntou: o que vai fazer durante esses 3 meses? Pela primeira vez naquele dia sombrio, um sorriso genuíno iluminou o rosto de Alejandro. Algo que deveria ter feito há muito tempo. Vou visitar cada comunidade onde investimos. Não como CEO, mas como alguém disposto a aprender e realmente escutar. Camila sorriu em retorno. Acho que todos temos muito a aprender ainda. E muito a reconstruir, acrescentou ele suavemente. 90 dias podem parecer uma eternidade ou um piscar de olhos dependendo da perspectiva. Para a Grupo Ramírez Investimentos, foi um período de transformação profunda. Sob a liderança interina de Sofia, com apoio estratégico de Camila, a empresa adotou uma política de transparência radical que ia além de meras declarações públicas. Convidaram auditores independentes para revisar não apenas o caso histórico envolvendo Alejandro, mas todos os principais fundos e projetos atuais. O Fundo Comunidade, em particular, foi submetido ao escrutínio mais rigoroso possível. Para surpresa de muitos céticos, passou em todas as verificações com distinção.
Os resultados impressionantes eram reais, documentados e verificáveis. Camila, enquanto isso, enfrentava seu próprio conjunto de desafios. Como jovem executiva de destaque durante uma crise pública, tornou-se alvo de atenção intensificada. Jornalistas investigavam seu passado, colegas questionavam sua ascensão meteórica e os investidores observavam cada movimento com ceticismo cauteloso. Em uma tarde particularmente difícil, após uma reunião tensa com investidores hesitantes, Camila encontrou um pequeno pacote em sua mesa. Dentro havia um livro antigo de economia com uma nota simples. Às vezes, o maior valor está nas páginas que ninguém mais leu. Continue virando-as. A.R. O gesto inesperado trouxe lágrimas aos seus olhos. Apesar de seu afastamento formal, Alejandro encontrava pequenas formas de oferecer apoio e orientação à distância. Ocasionalmente, recebia mensagens dele de locais remotos, uma foto de uma nova cooperativa em Nova Esperança, uma nota sobre uma escola reformada em Vila União, ideias para expansões futuras baseadas em conversas reais com moradores locais. Na véspera do término dos 3 meses de investigação, Camila recebeu um telefonema inusitado. Ricardo Vasconcelos queria encontrá-la pessoalmente. É obviamente uma armadilha, advertiu Sofia quando Camila mencionou o contato. Ele provavelmente quer incriminá-la de alguma forma. Ou está tentando negociar algo agora que percebe que suas acusações não destruíram a empresa como esperava, sugeriu Carlos, que havia se tornado um aliado surpreendentemente leal durante a crise. Apesar das advertências, Camila decidiu aceitar o encontro, mas com precauções. Em local público, com advogados da empresa informados e gravação autorizada da conversa. O restaurante escolhido era elegante, mas não ostentativo. Ricardo já aguardava quando ela chegou, parecendo simultaneamente confiante e desconfortável, uma combinação estranha que Camila nunca havia observado nele antes. Obrigado por vir, disse ele após os cumprimentos formais. Sei que não tenho motivos para esperar sua disposição para conversar. Curiosidade profissional, respondeu Camila simplesmente. O que poderia querer discutir comigo depois de tudo que fez? Ricardo estudou-a por um momento antes de responder. Quero propor uma aliança. Camila quase engasgou com a água que estava bebendo. Uma aliança? Entre nós? Não reaja precipitadamente, apressou-se ele. Escute minha proposta completa antes de decidir. Nos minutos seguintes, Ricardo delineou um cenário surpreendente. O Grupo Áureo estava insatisfeito com os resultados de seu fundo de investimento social, implementado sem o conhecimento genuíno que Camila possuía. Em vez de continuar uma competição infrutífera, propunham uma joint venture. Camila traria sua expertise para uma nova empresa independente, cofinanciada pelo Grupo Áureo, com autonomia completa de gestão. O pacote de compensação seria substancial, concluiu Ricardo, deslizando discretamente um envelope pela mesa. Significativamente maior do que sua remuneração atual. Camila não tocou no envelope. Por que agora? Por que eu? Porque você venceu, admitiu ele com franqueza surpreendente. Mesmo com todas as acusações contra Alejandro, mesmo com a crise de confiança, seu fundo continua performando excepcionalmente bem. Isso demonstra que o sucesso não era apenas produto da reputação dele, mas de uma abordagem fundamentalmente sólida. Sua abordagem. Ela estudou o homem à sua frente, tentando discernir sinceridade entre as camadas de cálculo evidente. E o que aconteceria com o Fundo Comunidade original? Com as comunidades que dependem dele? Ricardo deu de ombros levemente. Não seria mais sua preocupação. Tenho certeza que a Ramírez encontraria alguém para administrá-lo, embora provavelmente não com o mesmo sucesso. Naquele momento, algo cristalizou-se dentro de Camila. Uma clareza sobre seus próprios valores e propósito que havia estado evoluindo silenciosamente durante o ano de transformações. Sabe qual foi o maior erro de Alejandro há 20 anos? Perguntou ela, surpreendendo Ricardo com a mudança de direção. Manipular dados? Respondeu ele confuso. Não. Foi acreditar que seu valor como pessoa dependia exclusivamente de sucesso financeiro, que precisava parecer bem-sucedido a qualquer custo para ser verdadeiramente reconhecido.
Camila inclinou-se para a frente, intensidade em seu olhar. Foi o mesmo erro que você cometeu ao sabotar um projeto benéfico apenas para provar um ponto. E é o mesmo erro que está tentando me fazer cometer agora, oferecendo dinheiro em troca de abandonar pessoas que confiam em mim. Ricardo empalideceu ligeiramente. Estou oferecendo uma oportunidade legítima. Está oferecendo validação, interrompeu ela gentilmente. Reconhecimento do meu valor profissional, algo que negou veementemente no passado. E por isso, ironicamente, sou grata. Ela levantou-se deixando o envelope intocado. Mas aprendi que reconhecimento verdadeiro não vem de títulos ou salários. Vem da integridade de nossas escolhas e do impacto positivo que geramos. Você está recusando? Perguntou ele, incredulidade evidente em sua voz. Estou recusando esta proposta específica, clarificou Camila. Mas sugiro algo diferente. Que nossas empresas colaborem em projetos específicos, mantendo identidades separadas. Competição raramente beneficia comunidades vulneráveis. Deixando um Ricardo visivelmente atordoado para trás, Camila saiu do restaurante sentindo-se mais leve do que em meses. Havia enfrentado uma tentação genuína e emergido com clareza renovada. Ao chegar em seu escritório, encontrou Sofia aguardando ansiosamente. O relatório final da investigação chegou, anunciou a CEO interina, segurando um documento volumoso. O conselho está revisando agora. E? Pressionou Camila, nervosismo, subitamente apertando seu estômago. Confirma essencialmente o que Alejandro admitiu. Manipulações éticas questionáveis no início da carreira, mas nenhuma evidência de irregularidades nos últimos 15 anos. Sofia sorriu levemente. Na verdade, os investigadores parecem quase desapontados por não terem encontrado nada mais substancial. Então ele poderá retornar? O conselho votará amanhã. Sofia fez uma pausa significativa. Mas precisam ouvir sua opinião antes. Você se tornou influente durante esta crise, Camila. A realização do poder que agora detinha, não oficialmente, mas na prática, era simultaneamente embriagadora e assustadora. Sua recomendação poderia efetivamente determinar o destino de Alejandro Ramírez, o homem que havia transformado sua vida. Quando preciso decidir? Perguntou Camila, pensamentos correndo. Até amanhã de manhã. Sofia apertou seu ombro gentilmente. Escolha com sabedoria, não apenas pelo bem da empresa, mas pelo seu próprio. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, agora maior, mas ainda modesto em comparação com sua posição, Camila enfrentou o maior dilema de sua vida profissional. O relatório detalhado da investigação descansava em sua mesa, junto com análises de desempenho da empresa durante o período de transição. Às 2 da manhã, exausta, mas resoluta, ela tomou sua decisão. Pegando o telefone, digitou uma mensagem breve para um número que raramente usava nos últimos 3 meses. Precisamos conversar antes da reunião do conselho. Café da manhã, 7 horas, no lugar de sempre? A resposta veio quase imediatamente, como se o destinatário também estivesse acordado contemplando seu futuro. Estarei lá. O lugar de sempre era uma pequena cafeteria despretensiosa a 3 quadras da sede da empresa. Alejandro já estava lá quando Camila chegou, sentado em uma mesa discreta nos fundos. Parecia simultaneamente o mesmo e completamente diferente, ainda impecavelmente vestido em um terno elegante, mas algo em sua postura havia mudado. Uma serenidade que não estava presente antes, uma humildade genuína no lugar da confiança performática que costumava exibir. Você parece bem, comentou ela, sentando-se à sua frente. 3 meses visitando comunidades em desenvolvimento dão uma perspectiva renovada, respondeu ele com um pequeno sorriso. Como você está? De verdade, não a resposta oficial. Exausta, desafiada, mais forte. Camila aceitou a xícara de café que a garçonete trouxe. Aprendi mais nestes 3 meses do que em anos de universidade. Sofia diz que você foi excepcional, que o fundo não apenas sobreviveu, mas prosperou sob sua liderança. Sofia é generosa, respondeu Camila modestamente. Foi um esforço de equipe. Um silêncio confortável instalou-se entre eles enquanto bebiam seus cafés. Finalmente, Alejandro colocou sua xícara na mesa com deliberação cuidadosa. Então, o conselho vota hoje. Sim,
E você tem influência significativa sobre essa decisão. Aparentemente. Outro silêncio, mais pesado. Desta vez. Não vou pedir seu apoio, Camila, disse Alejandro finalmente. Seria injusto e possivelmente antiético, considerando nossa história. Ela estudou-o com atenção. O que vai fazer se o conselho votar contra seu retorno? Seguir em frente, respondeu ele simplesmente. Talvez iniciar algo novo com as lições que aprendi. Há muitas comunidades que precisam de investimentos éticos. E se votarem a favor? Um lampejo de esperança cruzou seu rosto brevemente. Então trabalharei todos os bons dias para ser digno dessa segunda chance. Para construir algo que honre não apenas meu nome, mas os valores que redescobri recentemente. Camila assentiu, absorvendo suas palavras. Então, alcançou sua bolsa e retirou um envelope selado. Minha recomendação formal ao conselho, explicou ela, colocando-o na mesa entre eles. Escrevi ontem à noite depois de ler o relatório completo da investigação. Alejandro olhou para o envelope sem tocá-lo. Você vai me dizer o que escreveu? Não. Ela sorriu. Suavemente. Algumas decisões precisamos tomar sozinhos, sem influência externa. Aprendi isso com você, ironicamente. Ele assentiu, aceitando sua resposta. Independentemente do que aconteça hoje, quero que saiba que me orgulho profundamente da pessoa e profissional que você se tornou, Camila. Não por causa de mim, mas apesar dos meus erros. Foi por causa de uma oportunidade, corrigiu ela gentilmente. Uma oportunidade que surgiu quando você fez algo que poucos poderosos fazem. Realmente me viu. Não minha aparência, não minha posição, mas meu potencial e valor inerente. Ela fez uma pausa significativa. É um presente que tenho tentado passar adiante. 2 horas depois, o conselho da Grupo Ramírez Investimentos reuniu-se para deliberar. O debate foi intenso, com opiniões divididas sobre os riscos e benefícios de reintegrar Alejandro após o escândalo. Eventualmente, Eduardo Pinheiro, o mesmo banqueiro que uma vez havia rejeitado o jovem imigrante ambicioso, pediu a Camila que apresentasse sua recomendação. Com confiança tranquila que contrastava dramaticamente com sua insegurança de 1 ano atrás, Camila dirigiu-se ao conselho. Minha recomendação é clara. Alejandro Ramírez deve retornar como CEO, mas com uma estrutura de governança renovada. Um comitê de ética independente deve ser estabelecido, reportando-se diretamente ao conselho. E mais importante, ela fez uma pausa significativa. Proponho a criação de uma Fundação Ramírez separada, focada exclusivamente em investimentos sociais, com financiamento garantido independentemente dos resultados comerciais da empresa. Murmúrios percorreram a sala enquanto os conselheiros consideravam a proposta inesperada. E quem lideraria essa fundação? Perguntou Eduardo, embora seu tom sugerisse que já suspeitava da resposta. Eu, respondeu Camila simplesmente. Se o conselho aprovar, claro. A votação foi apertada, mas ao final, a proposta de Camila foi aprovada com modificações menores. Alejandro retornaria como CEO na próxima semana, com poderes ligeiramente reduzidos e supervisão adicional. A Fundação Ramírez seria estabelecida como entidade semi-independente, com Camila como diretora executiva e autonomia significativa. Quando a notícia foi anunciada oficialmente, reações variaram desde entusiasmo cauteloso até ceticismo persistente. A imprensa especializada destacou a abordagem inovadora de transformar uma crise em oportunidade para reestruturação ética. Na tarde seguinte ao anúncio, Camila encontrou Alejandro no terraço do prédio, contemplando a cidade que se estendia em todas as direções, dos arranha-céus brilhantes do centro às comunidades periféricas que agora faziam parte integrante do futuro da empresa. Obrigado, disse ele simplesmente quando ela se juntou a ele, pela segunda chance que não tenho certeza se mereço. Segundas chances não são sobre merecimento, respondeu Camila, recordando sua própria jornada improvável. São sobre potencial e crescimento. A fundação foi ideia sua desde o início? Perguntou ele, admiração evidente em sua voz. Surgiu durante a crise quando percebi que nosso trabalho social era demasiado importante para ficar à mercê de flutuações no mercado financeiro ou crises de reputação. Ela sorriu.
Além disso, meu sonho sempre foi maior do que um único fundo. Alejandro riu suavemente. Você sempre foi ambiciosa. Só não sabia disso quando nos conhecemos. Talvez porque ninguém havia realmente me visto antes, respondeu ela com sinceridade que teria sido impossível para a garçonete tímida de um ano atrás. E agora todos veem, concluiu ele, orgulho genuíno em seu olhar. Ficaram ali, lado a lado, contemplando o horizonte e o futuro que se desdobrava diante deles. Um futuro construído não sobre aparências ou poder tradicional, mas sobre o reconhecimento genuíno do valor inerente em pessoas e possibilidades. Um ano depois, a Fundação Ramírez havia expandido para 5 cidades, criando um modelo replicável de investimento social que outros começavam a adotar. A sede da Fundação, localizada não no distrito financeiro, mas em Nova Esperança, contava com uma equipe diversificada que refletia as comunidades atendidas. Em seu escritório modesto, Camila guardava uma pequena moldura com o cartão de visita que havia recebido naquele dia fatídico. Camila Ortiz, diretora, Divisão de Investimentos Sociais. Ao lado, um novo cartão dizia simplesmente Camila Ortiz, fundadora e CEO. Na parede oposta, uma fotografia capturava um momento especial. Camila e sua avó de pé diante do novo centro comunitário em seu bairro natal, financiado pela Fundação. Nos olhos da senhora idosa, orgulho indisfarçável pela neta que havia transformado não apenas sua própria vida, mas a de comunidades inteiras. Em suas visitas regulares à sede corporativa, Camila e Alejandro mantinham uma parceria equilibrada, mentor e protegida, transformados em aliados iguais, unidos por uma visão compartilhada. A experiência havia mudado ambos profundamente, ela ganhando confiança e poder que antes pareciam inalcançáveis, ele redescobrindo humildade e propósito que o sucesso havia parcialmente obscurecido. Em uma tarde particularmente significativa, Alejandro convidou Camila para um almoço comemorativo no mesmo restaurante onde haviam jantado após seu primeiro encontro. Um brinde, propôs ele, erguendo sua taça, ao valor do reconhecimento. Camila sorriu, completando o pensamento, e ao reconhecimento do valor verdadeiro. Suas taças tilintaram suavemente, capturando a essência de uma jornada extraordinária que havia começado com um simples ato de respeito em meio à indiferença e culminado em uma transformação que nenhum dos dois poderia ter imaginado. O que vem a seguir? Perguntou Alejandro, genuinamente curioso sobre os planos da jovem executiva que havia superado todas as expectativas. Camila olhou pela janela, para a cidade que uma vez parecia impossível de conquistar, e respondeu com a confiança serena de alguém que finalmente reconhecia seu próprio valor. Tudo que ainda não conseguimos imaginar.